Boa tarde, turma do pré-técnico. Nós vamos fazer uma revisão de radicais, tá? Eu vou pegar todos, não todos os exercícios, mas pelo menos alguns, para tirarem as dúvidas, porque tem muitos alunos que estão com dúvidas em relação a radicais, ok? Então, olha só, eu vou começar com a primeira propriedade de radicais, que é a propriedade mais simples, tá? Que é aquela: quando os índices são iguais, você corta, isso é igual ao próprio radicando. O que acontece? Por que isso daqui é verdade? Se você tem raiz quadrada de 4, é igual a 2, por quê? Porque antes, quando eu fatorava 4, era 2 ao quadrado. E por convenção, quando a raiz é quadrada, aqui equivale a 2. Então, você simplifica, isso é igual a 2. Raiz de 25 é 5 por quê? Exatamente por isso. Mesma propriedade, 5 ao quadrado, corta, 2 dividido por 2, cancela a raiz. Só que o meu problema era quando eu tenho raiz de 75. Ela não é exata, não é uma raiz exata. Então, o que eu tenho que fazer? Fatorar o 75. Utilizar o processo da fatoração. E aí eu vou, né? 75, ele é divisível por 3, também por 5, todo mundo que termina em 0 ou 5 é divisível por 5, e 3 porque 5 mais 7 é 12, e 12 é divisível por 3. 2 vezes 3, 6, para 7, 1 abaixo 5, o que eu vou ter aqui? 6. 5 vezes 3, 15. Eu vou ter o que então? 25. Dividido por 5, dá 5, dá 5 e aqui dá 1. Então, eu tenho como escrever o 75 como 3 vezes 5 ao quadrado, ok? E aí, eu vou colocar isso aqui. Deixa eu apagar aqui o que eu fiz então. Eu vou ter o quê? 3 vezes 5 ao quadrado. A dúvida que uma aluna me perguntou foi o seguinte: o único que está elevado ao quadrado aqui é o 2. Então, eu uso o processo do cancelamento, da simplificação, porque quando eu faço 2 dividido por 2 dá 1. Isso permite que o número 5 saia da raiz. Mas o 3 não vai sair da raiz. Por que não vai sair da raiz? Porque o 3 não está elevado ao quadrado. E a raiz não é exata. Então, eu continuo com a raiz quadrada de 3, ok? Um dos nossos exercícios que nós fizemos apresentava a seguinte questão: um número A é tal que, olha o que a gente tinha: A igual a raiz de 18 mais 3 raiz de 50 mais raiz de 98. Olha, gente, nesta questão eu vou trabalhar então a primeira propriedade. Eu vou trabalhar duas coisas aí. Eu vou trabalhar a primeira propriedade e vou trabalhar também operação, soma de radicais. Então, eu vou apagar aqui, ok? Porque vocês já viram então o conceito aqui. Então, olha bem, presta atenção. O que eu vou fazer? Fatorar o 18. 18 por 2, 9. 9 não dá mais por 2, dá por 3. 3 por 3 dá 1. E escrever o 18 em forma de produto de potência. 2 vezes 3 ao quadrado. Vou fatorar o 50. 50 fatorado, 50 dividido por 2, 25. 25 dá para dividir por 5, que vai dar 5. 5 dividido por 5 dá 1. O que eu vou ter? 2 vezes 5 ao quadrado. Última fatoração, 98. 98 dá para dividir por 2, certo ou não? 98 por 2 vai dar o quê? 4 vezes 2, 8. Para 9, 1 abaixo 8. 9 vezes 2, 18. Vai dar 49. 49 é divisível por 7. 49 dividido por 7 dá 7. 7 dividido por 7 dá 1. Então, eu vou ter 2 vezes 7 ao quadrado. Bem, fiz todas as fatorações. Então, agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó.
vezes 5 ao quadrado, correto? Mais raiz de 98. Quanto que é a raiz de 98? 2 vezes 7 ao quadrado. E aí, o que acontece? Raiz de 18 não é exata, de 50 não é exata e muito menos de 98 também não é exata. Então, eu fiquei aqui dentro dos radicais com um produto de potência. O que tiver elevado ao quadrado, porque todas as raízes são quadradas, eu uso o que? A simplificação. Como a raiz de 18 não é exata, não tem como eu acabar com a raiz. Por isso, quem vai sair do radical é o 3, vai ficar 3 raiz de 2. Quem vai sair daqui dessa raiz vai ser o 5, vai ficar o quê? Mas a gente já tem um 3 aqui, 3 vezes 5, raiz de 2. E quem vai sair aqui desse radical é o 7. Então, vai ficar 7, porque estava ao quadrado, né? Raiz de 2. Olha, o que nós temos aqui agora? Aqui eu tenho uma multiplicação a fazer. Então, vamos lá. Aqui eu vou repetir. 3 raiz de 2 mais 3 vezes 5. 15 raiz de 2 mais 7 raiz de 2. Aí, eu entrei agora em soma de radicais, operações, né, de radicais. E quando que eu posso somar ou subtrair radicais? Quando eles tiverem todos os mesmos índices. Raiz quadrada e raiz quadrada. E quando tiver também o mesmo radicando, olha bem, você tem 3 raiz quadrada de 2, mais 15 raiz quadrada de 2, mais 7 raiz quadrada de 2. Então, você pode somar. E como que eu somo, professora? Eu somo os números que acompanham as raízes. Então, o que nós teríamos? 18 raiz quadrada de 2, mais 7 raiz quadrada de 2. Ué, por que 18? 3 raiz de 2 com mais 15 raiz de 2, estou fazendo por etapa, né? 3 com mais 15, 18, ok? Agora, 18 raiz quadrada de 2, 25 raiz quadrada de 2. Pronto, fechei a questão. Então, o que eu trabalhei aqui? Eu trabalhei primeiro a propriedade, porque primeiro eu tive que fatorar todas as raízes que não eram exatas. Depois, o que eu fiz? Usei o cancelamento, todas que estavam elevadas ao quadrado. Esse número que estava elevado ao quadrado saiu da minha raiz. E depois cheguei em soma de radicais. Para somar radicais, eu só posso somar raízes que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Tá? Quando eu falo radicando, aqui, ó, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. E eu somo apenas quem acompanha a minha raiz. Tudo bem, gente? Tudo entendido? Então, vamos passar adiante. Então, aqui eu trabalhei duas coisas, certo ou não? Trabalhei operações, tá? E trabalhei o cancelamento. Outra questão que eu passei para vocês também é uma questão que falava assim, olha, qual é a forma, vou colocar aqui, ó, qual é a forma mais simples de escrever a fração a seguir. A fração. Vamos ver qual é a fração. Raiz de 50 menos raiz de 18 dividido por raiz de 200. Bem, então eu tenho aqui duas coisas para fazer, né? Aliás, vou ter três coisas para serem feitas aqui. Ó, eu vou ter aqui, vou apagar aqui, tá bom? Só para vocês entenderem. Opa, apagar aqui. Então vamos lá. Qual é a forma mais simples de escrever essa fração? Raiz de 50 menos raiz de 18 dividido por raiz quadrada de 200. Bem, primeiro,
que eu não posso somar ou subtrair raízes diferentes, certo ou não? Então, o primeiro passo é tentar deixar todas essas raízes com o mesmo índice, né? O mesmo índice não, o mesmo radicando, o índice todas são quadradas. Nós já tínhamos até a fatoração de 50. Eu vou pegar a cola, fatoração de 50, se eu não me engano, é 2 vezes 5 ao quadrado, é isso mesmo. Menos raiz de 18, nós também acabamos de fazer raiz de 18. 18 por 2 dá 9, então é isso aqui, né? É 3, é 2 vezes 3 ao quadrado. Mas raiz de 200 nós não fizemos não, então vamos fatorar o 200. Ó, 200 por 2, 100 por 2, 50 por 2, 25 por 5, ó, 5 por 5, 1. Então, eu vou ter o quê? Ah, eu posso escrever 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Mas espera aí, vamos prestar atenção. Se a raiz é quadrada, eu não vou escrever a terceira, porque eu não vou conseguir cancelar. Então, eu vou escrever assim, ó. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Por quê? Porque eu trabalho a primeira propriedade do radical do cancelamento. Então, 200, raiz de 200 não é exata. Então, não tem como eliminar a minha raiz. Então, ó, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Certo ou não? O que tem o mesmo índice, olha, se 2 por 2 é 1. Então, esse 5, ele sai da raiz, fica 5 raiz de 2. Menos, olha aqui, 2 dividido por 2, né? Dá 1. Então, esse 3 é o que sai da raiz. 3 raiz quadrada de 2. E aqui embaixo, quem vai sair da raiz? Ó, tanto 2 está ao quadrado, quanto 5 está ao quadrado. Então, tanto 2 e o 5, eles saem do radical. Vai ficar 2 vezes 5, raiz quadrada de 2. Olha, consegui deixar todos com a raiz quadrada de 2. Olha que beleza. Aqui em cima, eu já posso fazer 5 menos 3, 2, raiz quadrada de 2. E aqui embaixo, 5 vezes 2, 10, raiz quadrada de 2. Pois bem, se eu tenho uma fração, eu tenho uma divisão. Se eu tenho uma divisão, eu posso dividir raiz de 2 com raiz de 2, certo, gente? E aí, eu vou apagar aqui só para a gente fechar a questão, igual 2 dividido para 10 não dá, mas eu posso usar o quê? A simplificação. 2 dividido para 2 e 10 dividido para 2, tenho como resposta 1/5. 1/5 é a resposta, né, dessa expressão. Consegui escrever na forma mais simples possível. Ok? Entendido? Agora, eu vou falar com vocês, né? Falei então apliquei com vocês a primeira propriedade do radical, que foi do cancelamento, fatorando aqui. Falei com vocês sobre operações, né, de radicais, que eu só posso somar ou subtrair quando as raízes têm o mesmo índice e o mesmo radicando. E agora eu vou trabalhar com vocês, eu vou relembrar com vocês a multiplicação de radicais, ok? Quando que eu posso multiplicar radicais? E aí, eu vou falar da multiplicação de mesmo índice, tá, gente? A multiplicação de mesmo índice. Então, olha só, vamos falar de multiplicação, então. Multiplicação de radicais. Vamos lá. De mesmo índice. Vou colocar aqui, ó. Mesmo índice. Vamos nós. Nós temos o primeiro exemplo, tá? Que nós vamos fazer aqui, seria uma multiplicação de
uma raiz multiplicando o quê? Ó, 5 raiz de 2 menos 3 raiz de 10. Tá, eu tenho uma raiz multiplicando uma subtração que envolve raízes. Ó, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva, olha bem. O raiz de 10 vai ter que multiplicar o 5 raiz de 2 e o 3 raiz de 2. Então, olha bem, aqui é a multiplicação de mesmo índice. O radicando não importa, não tem problema ser diferente. O que tem que ter são, aqui ó, raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 10. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar a distributiva. Então, quando não tem nenhum número na frente da raiz, é como se fosse 1, ó. E aí eu vou multiplicar o número de fora com de fora e raiz multiplica com raiz. 5 vezes 1. Raiz de 10 vezes raiz de 2. 2 vezes 10 é quanto, gente? 20. Menos 1 vezes 3. 3. 10 vezes 10. 100. Ok? E aí, o que aconteceu? Aconteceu, ó, fiz a multiplicação, né, que é permitido, só que chegou agora numa subtração de radicais. Mas espera aí, raiz de 100 é exata, professora. Então, vamos lá, ó, 5 raiz de 20 menos 3 vezes 10. Por que 3 vezes 10? 3 vezes 10, porque raiz de 100 é 10. 5 raiz de 20 menos 30. Ótimo. Bem, eu posso deixar aqui, acabar a questão, mas eu posso também, se eu quiser, eu observo que o 5 dá para dividir por 5 e o 30 também dá para dividir por 5. Eu posso, tá, escrever isso aqui como? Eu posso utilizar o fator comum em evidência. Ambos os números são divisíveis por 5. Quanto que é 5 raiz de 20 dividido por 5? Vai dar raiz de 20, correto ou não? Menos 30 dividido por 5, 6. Posso deixar assim. E posso fatorar o 20 para simplificar essa raiz. 20 dividido por 2, 10. Dividido por 2, 5. Dividido por 5, 1. Então, ficaria 2 ao quadrado vezes 5. Então, olha como é que ficaria. 5 vezes raiz de 2 ao quadrado vezes 5 menos 6. Então, ó, eu vou cortar aqui, cancelamento aqui, então vai ficar 5 vezes 2 raiz de 5 menos 6. Eu posso fechar a questão também assim, ok? Professora, está errado aqui? Não, mas se eu estou numa prova de concurso, de IF, de ETPC, com certeza ele vai dar a resposta assim, o mais simplificado possível. Ele quer saber se o candidato ele tem conhecimento mesmo dos conceitos de radicais e outras questões a mais. Simplificar, né? Utilizar o fator comum em evidência e etc. Ok? Então, aqui o primeiro exemplo de multiplicação que eu fiz foi de uma raiz multiplicando por uma subtração de raiz, onde eu tive que fazer o quê? A distributiva. Tudo bem? Agora, nós vamos para a multiplicação, ó, ainda de mesmo índice, tá? Porém, que agora nós vamos multiplicar, olha bem, vamos pegar um exemplo aqui agora, raiz de 2, raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 6, vezes raiz quadrada de 2, mais 2 raiz quadrada de 6, correto? Bem, eu tenho aqui uma multiplicação para ser feita, né? De raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 6,
vezes raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 6. Então, olha bem, posso multiplicar? Posso, porque os índices são todas quadradas. Não tem problema aqui, ó, 2, 6, 2, 6, não tem problema ser diferente. O que não pode ser é os índices, né? Se for raiz cúbica, tem que ser tudo cúbica para multiplicar. Então, agora eu vou fazer distributivo, olha bem. Ó, então aqui eu tenho que prestar atenção, né? Olha o que eu vou fazer aqui. Então, primeiro eu vou multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar quanto? 2 vezes 2? 4. Mais raiz de 2 que multiplica mais 2 raiz de 6. Mais com mais? Mais. Mas, professor, e esse 2 do lado de fora aí, da raiz de 6? Então, eu coloco 1 aqui, ó, porque eu multiplico raiz com raiz, e o número de fora com o de fora da raiz, né? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 6, raiz de 12. Correto? Vamos agora aqui, menos com mais. Raiz de 6 vezes raiz de 2, raiz de 12. Ok? Raiz de 6 vezes raiz de 2, raiz de 12. Menos com mais. Menos. Aqui é a mesma coisa. 1 vezes 2, 2. 6 vezes 6, 36. Pois bem, vamos lá. Raiz de 4 é quanto? 2. Muito bem. Aqui eu tenho, olha bem, eu tenho 2 raiz de 12 menos raiz de 12. Aqui é como se fosse 1, né? Então, 2 menos 1, mais 1 raiz de 12, ou só raiz de 12. Menos 2 vezes 6. Por quê? 36 é raiz exata. 2 mais raiz de 12, menos 12. Menos 12 com mais 2, menos 10, mais raiz de 12. Pode ser que a minha resposta, a minha múltipla escolha, não esteja assim. Por quê? Não vai estar assim, Erelane. O que mais que eu posso fazer para simplificar essa fração, essa expressão? Eu posso fatorar o 12, simplificar ao máximo. Então, vai ficar menos 10 mais... O que é 12 fatorado? É 2 ao quadrado vezes 3. Então, eu posso escrever isso, ó, vou vir aqui para cima, como menos 10 mais cancelamento, né, ó, 2 raiz de 3, ok? Essa é a minha resposta final. Ou então, 2 raiz de 3 menos 10. Tá? Então, aqui é a hora que eu mais trabalho a multiplicação. É a hora que eu mais observo aí que eu tenho que fazer o quê? Que eu tenho que simplificar o máximo possível. Sempre que você tiver uma raiz que ela não é exata, mas que dê para simplificar, raiz de 12, de 18, 72, 32, você fatora, simplifica. Lembrando, raiz de 12 não é exata, então sempre vai sobrar um número dentro da raiz, ok? Então, olha só, eu vou agora para uma questão que eu coloquei até numa folhinha que eu passei para vocês semana passada, se eu não me engano. Foi uma folhinha que eu não tirei foto do livro, não. Eu realmente... eu fiz a folhinha, né? Tá até com a minha letra, tá bom? Então, olha só, ela trabalhou essa questão aí da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, encontrei. Uma das questões fala assim, ó. Uma das questões é bem simples, uma delas. Mas eu vou pegar a questão mais complexa, que era a questão, não lembro a numeração dela agora, mas fala assim. A área de um trapézio é igual, vocês vão identificar, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. A área de um trapézio, vou desenhar o trapézio, que também está desenhada na questão. Esse é o trapézio. Aqui representa para a gente a base maior. Aqui a base menor do trapézio
e aqui a nossa altura do trapézio, ok? E aí, aqui no lugar da base maior, só coloquei para mostrar para vocês, está 3 raiz de 5. E na menor, está 2 raiz de 5. E na altura, o valor é raiz de 5. E aí, a questão fala assim, em que B representa a medida da base maior, Bzão, né, B maiúsculo. O B minúsculo representa a medida da base menor, H é a altura representada. Calcule a área do trapézio a seguir. Então, ele está querendo que calcule a área do trapézio. E as bases, tanto as bases quanto a altura, estão representadas por radicais. Então, com certeza, eu vou ter uma operação de radicais. Vamos ver que operação vai ser essa. O que nós vamos fazer é substituir. A fórmula da área do trapézio não é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2? Sim. Quem representa a base maior aqui no trapézio? 3 raiz de 5. Então, 3 raiz de 5. Mas quem representa a base menor aqui no trapézio? 2 raiz de 5. Então, eu estou substituindo. Vezes a altura. Quem representa a altura? Raiz quadrada de 5. Tá aí. Então, olha só. Tudo isso dividido por 2. O que eu observo? Eu fiquei com uma fração, certo ou não? Vou diminuir esse 2 aqui, tá bom? Ó, sobre 2. Então, olha bem, eu fiquei nessa fração, no numerador dessa fração, eu tenho uma multiplicação que envolve radicais. E aí, eu tenho que fazer o quê? A distributiva. Olha só. Lembrando que quando eu não tenho ninguém na frente da raiz, equivale a 1. Então, eu vou ter, ó, a área do trapézio é igual a 3 vezes 1, 3. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Tudo bem? Mais 1 que multiplica 2, 2. 5 vezes 5, 25. Sobre 2. Que bom! Encontrei raízes exatas, olha bem. 25 é 5, então vai ficar 3 vezes 5. Mais 2 vezes 5 dividido para 2. 3 vezes 5 é o quê? 15. E 2 vezes 5? 10. Dividido por 2, a área do trapézio, então, passa a ser o quê? 25 dividido para 2. Ok? E aí, vocês vão dividir e me dar a resposta, vai dar o número decimal. Tem uma outra maneira de fazer essa conta aqui. Eu vou colocar uma outra solução, ó. A área do trapézio é igual. Olha o que a gente tinha. 3 raiz de 5 mais 2 raiz de 5 multiplicada por raiz de 5 dividido por 2. Não é isso que nós tínhamos? Não é isso que nós temos? A área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quando eu substituir a base maior por 3 raiz de 5, 3 raiz de 5. Mais a menor, 2 raiz de 5. Então, ficou dentro do parênteses uma soma de radicais, certo ou não? E aí, o que eu observo? Que dentro do parênteses, eu tenho uma soma de raízes de mesmo índice. Índices, né? Então, dá para fazer o quê? Gente, posso somar isso aqui, ó. 3 com mais 2, 5 raiz de 5. Olha que beleza. Vezes raiz de 5 dividido por 2. Quando não tem nada na frente da raiz, equivale a 1. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25 sobre 2. Então, eu vou ter a mesma coisa ali, ó. Ó, não é isso mesmo? Porque eu vou ter raiz de 25 é quanto, gente? 5. Então, vai ficar 5 vezes 5 dividido por 2. Sabemos que 5 vezes 5 é 25. Dividido por 2, só vocês dividirem e terão a resposta aí, um número decimal. Então, nós trabalhamos aqui multiplicação
de radicais, ok? Muito bem. Então, nós já passamos pela primeira propriedade do radical, do cancelamento, certo ou não? Nós passamos pela operações de radicais, adição e subtração. Passamos também por multiplicação de uma raiz por uma soma ou subtração. E agora nós estamos passando pela multiplicação de radicais, certo? Agora nós vimos o quê? Multiplicação de radicais com o mesmo índice. Não foi isso que nós vimos? E quando nós não temos... Vamos passar para a divisão primeiro. Vamos falar da divisão, depois eu falo da divisão e multiplicação com índice diferente. Divisão de radicais. De mesmo índice, tá bom, gente? Mesma coisa. Olha só. Ó, pegar um primeiro exemplo aqui. Na divisão. Raiz de 54 sobre raiz de 3. Bem, raiz quadrada e raiz quadrada, certo ou não? Então, eu posso fazer o quê? Escrever numa única raiz. 54 dividido para 3. Vamos fazer isso? Vamos para o rascunho fazer. 54 dividido para 3. 1 vezes 3, 3. Para 5, 2. Abaixo, 4. 8 vezes 3, 24. Para 24, nada. Então, deu raiz de 18. 18 era 2 ao quadrado. Nós começamos lá no início da aula, né? Vezes 3. Então, ó, usando o cancelamento, eu vou ter 2 raiz quadrada de 3. Só pensar, não tem raiz quadrada de 18. Então, tem que ficar alguém dentro da raiz, eu não posso eliminar. Quer ver um outro exemplo? Ó? Raiz, segundo exemplo. Olha só. Raiz